O jogador alagoano Yuri Vasconcelos, de apenas 24 anos, foi morto na Flórida, nos Estados Unidos, na última segunda-feira. Ele estava almoçando em sua residência na cidade de Lakeland quando um carro desgovernado atingiu a casa. Yuri acabou falecendo. A reportagem da TV Estadão veio até a cidade de Tanque d'Arca, sua terra natal, para entrevistar familiares e amigos. O corpo de Yuri não tem data prevista para chegar. Essa, inclusive, não é a primeira vez que a casa era atingida por veículos descontrolados. Amigos próximos relataram que a residência fica perto de um cruzamento perigoso e, por isso, um caminhão também já bateu na propriedade anteriormente. O responsável pelo acidente é um homem de 27 anos e ainda não foi preso. A polícia segue a investigação para descobrir o motivo do carro ter perdido o controle. Yuri deixou seus pais, João Vasconcelos, sua mãe, Roseane Justino, 3 irmãos de 30, 21 e 13 anos e sua namorada que estava passando as férias com um amado nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, completa uma semana que João Vasconcelos, pai de Yuri, ouviu a voz dele pela última vez. João vai falar sobre a trajetória de Yuri, como Yuri chegou até os Estados Unidos e como ele recebeu a notícia. Primeiramente, seu João, os sentimentos aqui da TV Estadão. E eu queria saber do senhor, como foi que o senhor recebeu essa triste notícia? Bom dia. Eu estava 9 horas da noite em casa, assistindo televisão, e meu filho de 13 anos estava dormindo. Quando eu recebi uma ligação do Eric, treinador de Yuri, e dizendo que ele tinha acontecido um acidente de automóvel e não tinha resistido aos ferimentos e morreu no local. E aí fiquei desesperado, né? E naquele momento não sabia o que fazer, né? Mas procurei meu filho que mora próximo aqui da minha rua que eu moro, né? E comuniquei a família e tal e fomos fazer todos os procedimentos. João, como foi que o Yuri chegou aí para os Estados Unidos? Antes dele ir, ele já participava de algum time? Sim. Yuri surgiu aqui no campo de várzea, numa escolinha aqui, que tem a organização do Negro do Sebastião. Então, chegando 2 olheiros aqui nesse campo de várzea, aqui na cidade de Tanque d'Arca, procuraram Yuri. E aí, daí surgiu a oportunidade para ele fazer testes em alguns clubes. Aí foi quando, foi o início, né? E aí ele jogou no estado de Pernambuco, Ceará, Paraná, aqui em Alagoas, ele jogou mesmo no FF Sport, no 7 de setembro. E um certo dia, ele me pediu um certo valor para divulgar os vídeos dele numa agência no estado de São Paulo. E ele recebeu... O senhor, na verdade, era o financiador do Yuri nesse sonho. Claro. E aí ele recebeu por Instagram um convite para ir estudar em Oklahoma. Ele ganhou uma bolsa, uma meia bolsa, mas passou somente 1 ano em Oklahoma. Depois foi convidado para estudar em outra faculdade, né, um estado maior, que foi Alabama. E em Alabama ele não pagava nada, né? Faculdade, alimentação, enfim. Ele tinha uma bolsa para estudar e jogar por esse time. E agora, 3 meses, mais ou menos, entre 3 e 4 meses, ele foi convocado para jogar por um determinado time, para jogar um campeonato no estado de Flórida, lá na Flórida. E esse campeonato, acredito que é o maior campeonato do estado da Flórida. Inclusive, ano passado ele já foi campeão lá em Flórida. E agora o time dele chegou à final. Mas, lamentavelmente, não chegou à final por essa fatalidade que aconteceu com ele. Ele estava com uma namorada que estava passando férias na Flórida
e ela tinha saído para ir até Sim, o aeroporto. sim. Como foi que isso aí aconteceu? A namorada estava com ele passando as férias, mas no momento do acidente, ela estava no aeroporto, justamente porque ela estava voltando para o Brasil e ele ficou em casa com o jogador, amigo dele, o Lucas, que dividia a casa com ele. Fazia faculdade, jogava no mesmo clube. E, inclusive, ela estava até falando com ele por telefone quando ela estava no aeroporto e ele preocupado com ela para até chegar lá no aeroporto, para que não acontecesse nada, né? Sabe como é. E aí, ela recebeu a notícia que ele tinha sofrido um acidente, de imediato ela voltou. Mas quando chegou lá, ele já estava morto. Então ela já encontrou... Já. O senhor conseguiu algum contato com a namorada Raquel, né? Não, é assim, a Raquel não tinha condições de falar. Aí o Lucas, que é o jogador, né, amigo do Yuri, foi quem falou comigo. Que ela disse, olha, João, a Raquel não tem condição de falar, certo? Inclusive passou um pouco o telefone para mim, mas ela não tinha condição de falar. Ela estava numa situação que realmente é impossível de conversar comigo, né? Então a minha conversa foi com o Lucas e com o treinador, com o Eric. Seu João Vasconcelos, como é que estão os trâmites para trazer o corpo do Yuri para o Brasil? Aí em seguida eu recebi uma ligação de um ex-treinador do Yuri, o Gonzalo, que foi justamente quem levou ele para os Estados Unidos, lá para o estado de Oklahoma, no primeiro momento. E ele disse, olha, João, estou entrando em contato com você, já sei que você tem conhecimento já do que ocorreu com o Yuri, mas não se preocupe que eu tenho um pessoal lá em Flórida, que eu estou a 20 horas de relógio, né, de distância, né, 20 horas de distância, mas eu tenho um pessoal que vai dar todo o suporte, você não se preocupe, que nós aqui vamos fazer toda a tramitação. Então o Eric é quem está lá encarregado de fazer todo o processo para fazer o traslado aqui para Alagoas. Lembrando que houve até uma vaquinha virtual. Sim, aí o Eric fez uma vaquinha virtual, né, fez aqui uma aqui em Alagoas, aqui no Brasil, e fez uma lá nos Estados Unidos. E aí essa vaquinha foi um sucesso. Nós conseguimos o recurso justamente para trazer o Yuri, né, trazer o corpo do Yuri para o Brasil. Bom, de início eles fizeram 25 mil aqui e 25 mil lá. Pronto, o valor foi 50 mil. E conseguiu arrecadar rápido? Sim, conseguimos em negócio de 6 horas. O povo, né, brasileiro, os alagoanos, enfim, os tanques darquenses, né? Então eu só tenho que agradecer aos irmãos brasileiros, principalmente, né, os tanques darquenses, os nossos amigos, pelo apoio e pela ajuda e pelo sucesso que foi essa vaquinha. Seu João, relativo ao homem que cometeu esse acidente, o senhor tem conhecimento se ele está preso? Então, conversando com o Eric, porque é quem está fazendo todo o processo, né? Conversando com o Eric, eu fiz essa pergunta, aí ele disse que no momento a polícia chegou de imediato, como também o socorro, mas com relação ao socorro tentaram, né, animar ele e não conseguiu, realmente ele faleceu no local. E a polícia, vamos dizer assim, prendeu no momento. Foi tirado o sangue para fazer os exames, para ver se constava álcool, drogas, enfim, e o rapaz continua solto. Nós temos conhecimento que ele estava, o condutor do veículo estava com o filho no carro, né? A gente sabe que é um cidadão de aproximadamente 27 anos, agora a idade do filho a gente não tem conhecimento. Ele está solto. Senhor João Vasconcelos, qual é a última imagem que o senhor tem do seu filho? Bom, a última vez que eu falei com ele foi no dia 15, agora de junho. Meu filho de 13 anos estava completando, né, idade nova, e ele ligou para Iago a desejar as felicitações, né, o abraço nele. Ele, quando ligava para a gente, só ligava em chamada de vídeo,
Então foi a última vez que eu falei com ele, foi no dia 15, por volta de entre 9 e 10 horas da noite. Mas estava satisfeito, estava alegre, comentou comigo que o time estava na final, né, do campeonato, que estava participando. Era assim, Grazi, ele estava no melhor momento dele, tanto na faculdade como também no futebol. Ele tinha 2 sonhos: terminar a faculdade de educação física e jogar num grande clube de futebol. E aí, como é que o senhor define o Yuri como filho? Yuri Yuri como filho era um menino de ouro, responsável, determinado, humilde, tinha atenção com todos, com os irmãos, com os pais, com os amigos. O povo de Tanque d'Arca, como também a cidade onde ele passou, no Ceará, no Pernambuco, no Paraná, no Rio Grande do Sul, aqui em Alagoas, só deixou amizade, né? Era um líder, capitão do time. E a imagem que me deixa são essas coisas, né, dele, as conversas que ele tinha comigo. Ele é muito amoroso. A última vez que ele esteve aqui em casa foi em dezembro do ano passado, quando ele veio de férias e voltou em janeiro. Mas quando chegava comigo, me abraçava, me beijava, dizia que me amava. No telefone, todas as vezes que eu falava com ele, ele dizia que me amava. Então, assim, ele sabe que o que eu pude fazer com ele nessa longa história do futebol dele, de 17 anos de idade pra cá, até o dia que aconteceu esse desastre, né? Ele sabia que podia contar comigo em todo momento. Sempre eu fiz tudo que ele queria, né? Os objetivos dele, fazendo o que podia e o que não podia, para ele chegar ao objetivo dele. Mas infelizmente, lamentavelmente, com esse acidente trágico, foi interrompido. Seu João, eu queria agradecer a participação do senhor aqui no plantão jornalístico e queria finalizar essa entrevista com o senhor lhe dando um abraço de solidariedade. A namorada de Yuri, Raquel, que é natural de Santa Catarina, permanece na Flórida e postou uma única mensagem nas redes sociais após a tragédia. A reportagem da TV Estadão Alagoas entrevista também o amigo da família e tio por afinidade do Yuri. Ele, que é o Elvio Peixoto, vai falar um pouco sobre o Yuri. Como é que está o trâmite para trazer o corpo aqui para Tanque d'Arca. Grazi, esse dilema, né, que infelizmente a gente tem que aguardar, né, ultrapassou as fronteiras, muda toda uma cultura e hoje nós recebemos uma resposta mais concreta, né, onde a pessoa foi muito sincera, que nós vamos ter que esperar, porque essa documentação ela ainda vem dos Estados Unidos para a Embaixada Brasileira e é devolvida para lá. Então, se a gente pensava aí em 5 dias, a pessoa chegou a falar em 10 ou 15 dias. E isso só aumenta o sofrimento da família, né? Mas infelizmente temos que aguardar. Como era a relação do senhor com o Yuri? O Yuri era aquele menino que cresceu conquistando. Yuri conquistava todos. O Yuri eu sempre o chamava de Gari Gari, por conta de um astronauta, Yuri Gagarin, que ele inclusive foi
inspiração naquela música do Sonho de Ícaro, né? De voar, voar, subir, subir, mas tem uma frase lá que diz que ir onde ninguém for, e esse era o Yuri, né? Essa lembrança eu vou carregar, inclusive, nessa mesa aqui, o Yuri, uma das últimas conversas comigo, foi pedindo para que eu o ajudasse, que ele seria eternamente grato. Esse era o Yuri, e nós corremos atrás. O pai, o João, sempre foi e sempre será um pai presente, entendeu? Yuri, na minha visão, ele alcançou. Ele atravessou as fronteiras, que era o sonho dele, e jogar em grandes clubes, né? Mas, infelizmente, na última segunda-feira, no dia 19, essa carreira foi ceifada. E deixa todos nós chocados, né? Não só a família, não só os amigos, mas toda a sociedade alagoana, eu digo a você, toda a sociedade brasileira está chocada. Inclusive hoje Tanque d'Arca está meio que chorosa. A gente sente. Né? A gente sente aqui na cidade que o município está meio choroso, as pessoas estão tristes, cabisbaixo com essa situação aí, né? Pensando até na família, no João, na situação do João esperar de 10 a 15 dias pelo corpo do filho. Inclusive João tem dito, desde segunda-feira você escuta dele direto, ele dizendo que por fora está vivo, mas por dentro ele morreu com o Yuri. E não é brincadeira, a ficha não caiu. E a gente sente a cada momento essa aflição que todos estão para que esse corpo chegue aqui, que ele começa a cair a ficha, e é natural de um pai, de uma mãe, né? A mãe do Yuri está vindo aí de São Paulo e estamos todos abalados. Natural de Tanque d'Arca, Yuri estava nos Estados Unidos há 2 anos, onde cursava a educação física e atuava como jogador de futebol. Ele foi um menino que não deu trabalho. Ele chegou aí ele estudava em São Paulo, aí quando chegou, eu já estava com a escolinha já. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi fazer essa escolinha aqui em Tanque d'Arca, porque não tinha nada. Os meninos, era tudo aí na rua aí. Aí eu fiz esse projeto aí, e quando ele chegou, disse, olha, vamos para lá, vamos para lá. Aí começou, né, e sempre é um cara que sempre ia à frente, ele nunca parou de nada. Aí foi aonde ele estudava na Palmeira, no Maceió. Quando eu vim estar aqui mais a gente aí, passou um tempo aqui mais a gente aqui. Aí eu estava lá no campo treinando os meninos e chegou um senhor lá na arquibancada e aquele senhor estava ali, né? E quando terminou o treino, o cara me chamou. Aí esse menino aí, eu digo, rapaz, tá aí, ó. Aí disse, vamos marcar um dia para eu vir aqui, eu digo, bora. Aí foi até um dia 16, eu não sei nem qual foi o ano mais que sempre sai da memória, né? Aí foi até um sábado. Aí como o Yuri estava na casa do pai dele, eu digo, Yuri, vai lá que tá chegando um homem aí, e tá olhando um menino aí de um sub-15 aí que eu tenho aí, uma garotada boa, e você compareça lá. Aí também, quando não espera, ele chegou. Eu digo, leva a chuteira. Ele disse, tá certo. Aí levou a chuteira lá e... Aí ele ficou, o cara na garotada lá e ele chegou. Aí foi quando eu disse, ó, olha se esse rapaz presta. Se não prestar, o senhor diz também. Porque eu sei que o senhor é um olheiro e... Beleza. Aí eu tirei o menino e digo, Yuri, entra aí. Olha se ele presta. Com 3 tapas que ele deu na bola, o cara disse, olha, o profissional aqui de Tanque d'Arca é esse. Aí foi quando começou, né? Aí veio aquela coisa de mandar ir para o Internacional o cara, né? Porque o nome do cara é até seu Ataíde. Uma pessoa excelente, velho. Excelente mesmo. O cara já mandou ir para o Internacional, nego. Eu disse, bora. Manda aí, seu Ataíde. Aí foi para o Internacional, passou 5 dias. 5 dias lá, fazendo avaliação, né? Numa kitnet. Aí também, depois de 5 horas, o João disse, nego,
o Yuri tá chegando. Eu digo, beleza. Não deu lá, pra frente. E ele ficou, sabe? Sim, sempre aquele cara guerreiro mesmo. Aí ele disse, aí passou. Aí ele foi pro Crato, no Ceará, na Procuradoria do Crato, foi. Aí de lá pra cá, aí ele e o outro menino daqui, com o que o menino veio-se embora. Ele disse, rapaz, tu não vai se embora não, porque a gente vai melhorar aqui. Aí melhorou, né? Melhorou aí. Aí foi quando se aventou o FF com a parceria dele lá. Aí foi botar ele para a Copinha São Paulo. Aí fez a Copinha São Paulo, veio tudo a nego. Tô indo para São Paulo, digo, Deus o leve. Sinceramente, o cara correu, velho. Aqui, ó. Ele foi para o Paraná, Santa Catarina, para o Ceará, foi para Pernambuco e Alagoas. Mas é aquele cara que você vê que é persistente mesmo, ele. Nunca parou. Se está lá pro lado de São Paulo, ele vinha aqui, quando chegava aqui, começava a treinar, e sempre aquele cara. Ele não vinha de Maceió, de outro lugar, para vir aqui da minha casa. Aqui. Nós conversávamos uma hora, só negócio de bola, Qual foi a última vez que o senhor teve contato com o Yuri? Aí foi a vez que ele veio dos Estados Unidos. Chegou aqui, nós conversamos uma hora aqui, e sempre ele dizendo, lá é assim. Eu digo, rapaz, vai em frente com o Frederico que vai dar certo, porque você é um cara que quer vencer na vida. Aí também de lá pra cá, eu não tive contato, só eu, o João, que me dizia, olha, eu ia fazer o campeonato lá na Flórida, não sei o quê. Eu digo, beleza. E já fez um e foi campeão, não sei o quê. Foi ele vai em frente. Aí quando não espera, chega uma notícia dessa. Aí a gente fica até sem palavra para dizer. Mas que ele foi um cara, foi. Sinceramente. O senhor, inclusive, tem umas fotos aqui no seu estabelecimento. O Nego do Sebastião, ele tem uma mercearia, né, onde ele guarda aqui várias fotos, inclusive fotos do Yuri quando treinava ainda aqui. A TV Estadão, como está contando um pouco também da história de Yuri, né, o jogador que foi morto lá na Flórida, vai mostrar, vai chamar o senhor, convida o senhor para ir até o campo de futebol, onde Yuri iniciou as atividades esportivas aqui em Tanque d'Arca. Estamos aqui no campo, no município de Tanque d'Arca, onde Yuri deu seus primeiros passos rumo ao futebol e ao mundo. O senhor tem sempre um apelido para esses meninos que o senhor lança, né? Qual era o apelido aqui do Yuri? Era Crispim. Por que Crispim? É porque eu achava que isso parecia com um passarinho chamado Crispim, tem por aí afora, e aí foi por isso que eu botei o nome dele. Inclusive essa camisa que o senhor tá ganhou do Crispim. Vai com Deus!